Bem, vamos iniciar nosso curso falando sobre conjuntos. Imaginem vocês o seguinte: o que podemos fazer para formar um conjunto com as letras da palavra matemática? Ora, a matemática tem várias letras e inclusive algumas repetidas. Então, com as letras da palavra, com as letras M, A, T, E e C, eu formo a palavra matemática. Basta repetir o A 3 vezes e por aí vai. O que é que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar que o conjunto das letras da palavra matemática é formado pelos elementos M, A, T, E, C, I. Então eu digo, se essas letras formam o conjunto matemática, o M é elemento do conjunto, o A é elemento do conjunto, o T é elemento do conjunto, e vai assim por diante. Se o teu elemento, que está contido, que pertence, aliás, ao conjunto das letras da palavra matemática, eu vou escrever que esse elemento, que eu represento genericamente por x, pertence ao conjunto de A, ao conjunto das letras. Então, esse x é elemento de A. Vou repetir. X é elemento genérico do conjunto. Se ele é elemento genérico do conjunto, ele participa do conjunto A. Se ele está dentro do conjunto A. Então, x pode ser qualquer uma dessas letras. M, A, T, E, I e C. Se o x não é um elemento do conjunto A, por exemplo, se eu digo que o x é a letra D, a letra D não está participando desse conjunto. Então, a letra D não pertence ao conjunto A. Então, simples assim. Todo conjunto é formado por elementos. Se não tiver elemento nenhum, ainda é um conjunto. Se eu tiro as letras M, A, T, E e C, eu fico com nenhum elemento. Então, esse conjunto vai ser chamado de conjunto vazio. Ok? Conjunto vazio é o conjunto que não tem elemento. Se tiver qualquer elemento, ele pertence ao conjunto ou ele não pertence ao conjunto. Se esse elemento está dentro do conjunto, ele pertence ao conjunto. Se esse elemento está fora do conjunto, ele não pertence ao conjunto. Mas, se eu pegar uma parte desses elementos, digamos M e A, eu tenho um outro conjunto formado pelos elementos M e A. Esse conjunto formado pelos elementos M e A, ele está dentro do conjunto das letras da palavra matemática. Então, esse conjunto é um subconjunto de A. Então, quando é que um subconjunto, quando é que um conjunto é subconjunto de outro conjunto? Quando seus elementos também pertencem ao outro conjunto. É importante que a gente faça a diferença entre elemento, pertence e contido. Elemento pertence ao conjunto, elemento não pode estar contido no conjunto. Conjunto não pode estar pertencendo a um outro conjunto. Conjunto está contido em outro conjunto. A não ser que todos os elementos daquele conjunto também pertençam ao outro conjunto. Se isso acontecer, eu direi que esse conjunto é subconjunto do outro. Certo? Então é errado eu dizer que um elemento está contido num conjunto. Como é errado dizer que um conjunto pertence a outro conjunto. Um conjunto só vai pertencer a outro conjunto se todos os seus elementos também pertencerem a outro conjunto. Nesse caso, eu vou dizer que ele é um elemento. Então eu vou dizer que ele pertence a outro conjunto. Ficou claro isso? Na frente nós vamos discutir isso quando estiver fazendo exercícios. Vamos deixar isso bem claro. Então, como ele diz aqui, ó, A está contido em B, equivale a dizer, essa setinha no duplo sentido significa equivale, A está contido em B. Ora, se A está contido em B, todos os seus elementos também pertencem ao B. Tá? Então, A está contido em B equivale a dizer que qualquer elemento de X pertence a A. Isso implica que X pertence a B. Ok? Subconjunto é um conjunto
em que todos os seus elementos pertencem àquele conjunto. A não está contido em B. Isso equivale a dizer que existe X pertencente a A que não pertence ao B. Certo? Se o A não está contido em B, tem algum elemento dele que não pertence ao outro. X pertence a A equivale a dizer que um conjunto formado pelos elementos X está contido no conjunto A. O que eu falei anteriormente. Se o X é o elemento do A, todos os elementos de X, o conjunto formado por todos os elementos de X está contido em A. Ok? Se X não pertence a A, equivale a dizer que qualquer elemento de X pode não estar contido em A. Então, alguns estão, outros não estão. Isso não posso dizer que ele não pertence ao A. Igualdade de conjuntos. Ora, se o conjunto A é igual ao conjunto B, significa que todos os elementos de A estão contidos em B e todos os elementos de B estão contidos em A. Se tiver algum elemento de A que não pertence ao B, ou se tiver um elemento de B que não pertence ao A, eu não posso dizer que A é igual a B. Certo? Pode ser que o A está contido em B ou que o A não está contido em B. Que o B está contido em A ou que o B não está contido em A. Se isso acontecer, eu não posso dizer que A é igual a B. Exatamente. A diferença de B significa que todos os elementos de A não pertencem ao B, tem algum que não pertence, ou que B não está contido em A. Isto é, tem algum elemento de B que não pertence ao A. Só será diferente, só será igual se todos os elementos de A também pertencerem ao B. Se algum não pertencer, não vai ser igual. Ok? Conjunto das partes de um conjunto. A definição, né? Eu vou dizer que um conjunto pertence a outro conjunto se todos os elementos desse conjunto também pertencerem a outro. Isto é, se o conjunto estiver contido no outro. Se ele está contido no outro, eu posso dizer que ele é um subconjunto de outro. E esse subconjunto é uma das partes daquele conjunto. Então eu pego, por exemplo, matemática. Se eu pegar um outro conjunto formado pelas letras M e A, esse é um conjunto das partes, aquele conjunto das letras, da palavra matemática. Então ele vai estar contido. Resumindo, um conjunto vai ser subconjunto de outro quando todos os seus elementos também pertencerem ao outro. Se eu pegar todas as possibilidades possíveis, por exemplo, um conjunto formado só pela letra M, ou um conjunto formado só pela letra A, ou um conjunto formado pelas letras M e A, ou um conjunto formado pelas letras M, T e E. Então eu posso pegar com um elemento, com dois elementos, com três elementos e com os 6 elementos. Inclua-se nisso o conjunto vazio. O conjunto vazio também está contido em qualquer conjunto. Se você pegar qualquer conjunto e tirar todos os elementos, por exemplo, nesse conjunto das letras da palavra matemática, os elementos são M, A, T, E e C. Se eu tirar o M, vai diminuir o conjunto. Se eu tirar o A, vai ficar menor ainda. Se eu tirar o T, o E e o C, tirei todos, então o conjunto continua conjunto, só que não tem elemento algum, então ele vai ser vazio. Então o vazio está presente em qualquer conjunto. Se eu tiro os elementos dele, ele vai estar presente. Teorema. Se A tem K elementos, então o número de subconjuntos de A será 2 elevado a K elementos. Por exemplo, nesse caso, quantos subconjuntos eu tenho formado com as letras da palavra M, A, T, E e C? Eu tenho 6 elementos. Então, o número de subconjuntos, ou o conjunto das partes desse conjunto, terá 2 elevado a sexta elementos. 2 elevado a sexta, que vai dar 64. Então, com esses elementos aqui, com essas 6 letras, eu posso formar 64 subconjuntos, com as letras da palavra matemática. Propriedades.
A pertence a P de A. Ó, se eu estou dizendo que A pertence a P de A, se eu utilizei o símbolo pertence, o A tem que ser elemento e o P de A é conjunto. Tá? Então, o elemento A pertence ao conjunto P de A, ao conjunto das partes. Se o A pertence, então é porque o A é elemento do conjunto das partes, isto é, o A é um subconjunto. Então, todo subconjunto do conjunto pertence ao conjunto, tá? Não está contido no conjunto, pertence ao conjunto. Nos exercícios a gente vai deixar isso bem mais claro. Como eu tinha dito para vocês, o conjunto vazio pertence a qualquer conjunto. Pertence, nesse caso o elemento, esse vazio aqui, não é um conjunto, esse vazio aqui é um elemento, tá? Porque eu utilizei o símbolo pertence. Se eu tivesse botado contido, aí eu teria conjunto vazio, pertence ao conjunto de todos os elementos da palavra, formado com as letras da palavra matemática. Operações entre conjuntos. União ou reunião. Então eu escrevo A união B, o símbolo U, né? A união B, dois conjuntos. Será um conjunto em que os elementos pertencem a A ou pertencem a B. Tem muita gente que se equivoca aí quando diz que a união entre dois conjuntos A e B é um conjunto em que os elementos pertencem a A e a B. Não é isso aí. Apesar de a gente estar somando, eu não posso dizer que tem que pertencer a A e a B. Tá? Eu posso ter elementos do A que não pertencem ao B. E vice-versa. Se isso acontecer, não vai ser a união. A união entre os dois vai ser formada por todos os elementos dos dois. E para ser elementos dos dois, tem que pertencer a um ou ao outro. Se eu botar aí, esses elementos têm que pertencer aos dois. Aí não vai ser união. Para ser união, tem que pertencer a um ou ao outro. Basta isso. Se tiver obrigatoriamente que pertencer aos dois, nós vamos ter interseção e não união. Então, a interseção entre A e B é um conjunto formado por elementos que pertencem a A e obrigatoriamente também a B. Certo? Para participar da união, ele não tem que pertencer aos dois, tem que pertencer a um dos dois. Se para ele participar da interseção, ele tem que pertencer a um e também ao outro, senão não vai participar da interseção. Então ele diz aí, o número de elementos da união vai ser o número de elementos de um mais o número de elementos do outro. Espera aí, o número de elementos de A mais o número de elementos de B pode ter o A e o B elementos comuns. Esses elementos comuns entrariam duas vezes, que são os elementos da interseção. Então eles entrariam duas vezes. Se eles entrariam duas vezes, eu tenho que tirar uma das vezes. Então eu tenho que tirar o número de elementos da interseção. Se não houver interseção, se não tiver nenhum elemento da interseção, aí tudo bem. Se tudo bem, a interseção terá que ser vazia. Tá? Terá que ser um conjunto vazio. Se a interseção entre A e B é vazio, eu não tenho nenhum elemento que pertence aos dois. Então, ou é do A ou é do B, porque não pertence aos dois. Então, nesse caso, a união entre A e B será somente o número de elementos de A mais o número de elementos de B, porque isso aqui é vazio. Então, fica o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o vazio. Tá? Então, fica somente o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Se o conjunto A e o conjunto B não têm elementos comuns, então a interseção será vazio. E nesse caso a gente diz que esses conjuntos são disjuntos. Então quando é que dois conjuntos são disjuntos? Quando não há elementos na interseção. Se a interseção for vazio, os conjuntos são disjuntos. Se tiver um elemento na interseção, deixa de ser disjuntos. Subtração. Temos A menos B. Vai ser um conjunto formado pelos elementos do A, X pertence ao A, que não pertencem ao B. Tá?
Os elementos de A que não pertencem ao B. Então eu vou pegar os elementos do conjunto A, verifico quais são os elementos que também tem no B e tiro. Vai ficar só os que pertencem ao A. Então a diferença entre A menos B é um conjunto em que os elementos pertencem ao A, mas não pertencem ao B. Ok? Então eu pego os elementos somente do A e tiro os que também tem no B. Os que tiverem no A e também no B saem. Fica somente a parte do A. Por exemplo, nesse caso aqui eu tenho a palavra matemática, a palavra material. As letras da palavra matemática são M, A, T, E e C. As letras da palavra material são M, A, T, E e R, L. Então, se eu pegar esses elementos do A, da matemática, e tirar os elementos que também tem no B, que é do material, então eu vou tirar o M que tem nos dois, o A que tem nos dois, o T que tem nos dois, o E que tem nos dois e o I que tem nos dois. Vai ficar somente o C. Então, A menos B vai ser somente C. B menos A será tiro M, tiro A, tiro T, tiro E, tiro I. Fica somente R e L. Então, são os elementos que tem no B, no material, menos os elementos que tem no A. Vai ficar somente R e L. Propriedades. A está contido em B. Se A está contido em B, todos os elementos do A também pertencem ao B. Certo? Então, se todos os elementos do A também pertencem ao B, a união entre os dois vai ser o B, que é o maior. A união de A com B será somente o B. Tá? Porque todos os elementos do A também estão no B. Então, toda a união dos dois vai ser o B, que tem também os elementos do A. Se A está contido em B, equivale a dizer que a interseção entre os dois vai ser o A. Claro, o A está contido em B. Se o A está contido em B, todos os elementos do A também tem no B. Certo? Se todos os elementos do A também tem no B, a interseção dos dois é o próprio A. Porque todos os do A vão estar também dentro do B. Então a interseção dos dois vai ser apenas o A, que é o menor. A união entre A com a interseção entre B e C vai ser A união B, A interseção C. Aliás, interseção A união C. Certo? Então a união entre A com B interseção C, isso aí a gente não precisa decorar, memorizar. Isso aqui a gente faz o diagrama de Venn, e quando a gente fizer desenhar o diagrama de Venn, isso fica fácil. Nos exercícios a gente vai ver isso muito bem. Não precisa se preocupar em memorizar isso, é somente compreender a união entre A com a interseção entre B e C. Ora, a interseção entre B e C serão os elementos que pertencem ao B e ao C. Tá? São os elementos que pertencem ao B e ao C. Aí eu vou unir com o A. Então vai ser A união B. Vou pegar os elementos do A, vou juntar com os do B. Vou pegar os elementos do A, vou juntar com o C. Certo? Quando fizer a interseção, vai dar isso aqui. A interseção entre A e a união entre B com C vai ser a interseção de A com B, unido com a interseção entre A e C. Tá certo? Mas, repito, não precisa memorizar isso, não precisa decorar isso. É somente entender e quando fizer o diagrama, sai facilmente. Ok? Então, terminada essa aula, vamos fazer exercícios, bastante exercícios, para que a gente não tenha problema depois. Até a próxima, então.